O medo de todos os pais atípicos é morrer antes dos seus filhos. O receio de não ter quem cuide deles é enorme. Em minhas orações eu sempre pedia para que Deus nunca me levasse antes dela. E no dia 1º de agosto de 2023, fomos lembrados desse combinado. Claro que não queríamos tão cedo, ainda existiam muitos planos, mas tivemos que aceitar que a hora dela havia chegado. No Amar de hoje, vamos conversar com a Bárbara, que é casada com o Tácito, e juntos são pais da eterna Isa. No segundo ultrassom morfológico, durante a gestação, Bárbara descobriu que a sua filha tinha uma cardiopatia congênita. Após seu nascimento, Isa apresentou diversas complicações de saúde. Depois de muitos cuidados, tratamentos e internações, Isa faleceu dia 1º de agosto de 2023, depois de uma hemorragia abdominal aos 6 anos de idade. Hoje a Bárbara vai contar os detalhes dessa longa trajetória e como eles estão após a partida da sua pequena. Bárbara, obrigada por ter vindo de Salvador, contar a sua história. Sim. Ainda trouxe presente pra gente, obrigada. Vamos do começo. Quando você engravidou foi um susto, né? Foi um pouquinho. E você e o Tácito mesmo assim ficaram muito felizes. Como é que foi esse momento? O Tácito ficou muito feliz, o sonho dele era ser pai, né? Eu fiquei um pouquinho assustada, porque na época a gente estava numa fase um pouquinho confusa, meu pai tinha ficado doente, tinha amputado uma perna, estava morando com a gente, então eu achei que era uma fase meio conturbada. Tácito estava desempregado também na época, mas ele ficou muito feliz, porque o sonho dele era ser pai. Então o susto para mim foi do momento, mas depois nós ficamos muito felizes com a gestação, com a vida de Isa. No segundo ultrassom morfológico, a Isa apresentou uma cardiopatia congênita. A partir disso, vocês começaram a ficar muito preocupados com o futuro da sua filha, né? Como é que foi a partir desse diagnóstico? Na segunda morfológica, a gente descobriu que Isa tinha uma cardiopatia. E aí foi o primeiro diagnóstico que a gente teve de Isa e foi um momento bem tenso pra gente. Foi um momento como se a gente estivesse entrando num universo completamente desconhecido. E o medo tomou conta da gente, foi um medo muito grande do futuro, a gente não sabia o que é que viria pela frente. Mas enfim, a gente recebeu aquele diagnóstico, ficamos muito assustados. Eu lembro que no dia que a gente recebeu esse diagnóstico, a gente saiu de lá muito preocupado, nós fomos na igreja, nós rezamos, nós nos ajoelhamos aos pés de Nossa Senhora. Nós pedimos que ela nos orientasse, nos desse força, né, para aquele momento. E então, a gente foi, na verdade, acalmar o nosso coração. E aí, a partir daquele dia, a gente decidiu que a gente ia viver, né, um dia de cada vez, à medida do que fosse acontecendo, né, na gestação. E assim a gente seguiu, preparando tudo para a chegada de Isa. A gente não ficou muito apegado, fizemos todos os exames necessários e seguimos com a gestação tranquilos. No 8º mês de gravidez, vocês descobriram que a Isa estava com uma restrição de crescimento e vocês precisariam antecipar o parto. Com 34 semanas, sua pressão ficou alterada e aí o parto foi programado para a semana seguinte. Como é que foi a partir daí até o nascimento da Isa? Bom, depois dessa morfológica, a gente seguiu tranquilos, normais, não apresentou mais nada em nenhuma outra ultrassom de Isa. Seguimos preparando, né, para a chegada dela. Com 34 semanas que eu fiz uma ultrassom, a gente viu que a Isa estava com restrição de crescimento. Então a médica falou, olha, provavelmente a gente vai precisar antecipar o parto, ela não está crescendo. É muito melhor que ela cresça fora, então talvez a gente precise antecipar esse parto. Então, além da cardiopatia congênita, a gente já saberia que ela agora seria uma criança prematura, né? Então, cardiopatia congênita e uma bebê prematura. E aí, quando chegou mais ou menos com 34 semanas e um pouquinho, minha pressão começou a aumentar e eu precisei internar para controlar essa pressão. E aí, quando eu fiquei internada lá, a gente nós já marcamos o parto, que seria para a semana seguinte. Então, Isa nasceu com 35 semanas, 1 kg, 200 gramas, uma cardiopatia grave e um amor imenso. Isso era tudo que eu sabia no dia do parto de Isa. E aí ela foi encaminhada para UTI neonatal e você para UTI adulto devido à tua pré-eclâmpsia. Qual era o estado de saúde de vocês? Isa seguiu bem, Isa nasceu, Isa teve um chorinho inesperado que a gente nem imaginava, né? E aquele chorinho inesperado de Isa, ele veio com uma promessa pra gente, que Isa queria viver muito. Apesar das
dos inúmeros obstáculos que tinham. Então, Isa nasceu, ficou no meu colo um pouquinho, seguiu para uma UTI neonatal, e eu segui para outra UTI, porque eu tinha tomado uma medicação para controlar a pressão, eu precisava ficar em observação nessa UTI. Estávamos estáveis, né? Apesar da preocupação, mas estáveis. E aí, com mais ou menos 24 horas, foi que eu fui poder ver Isa na UTI neonatal. E qual foi o diagnóstico esperançoso que os médicos te deram depois de 24 horas? Então, a minha primeira visita à minha filha na UTI neonatal foi: sua filha vai precisar ser avaliada por um cardiologista, geneticista, oftalmologista, neurologista, praticamente todos os especialistas. E aí, com esse peso, ela não opera em nenhum lugar do mundo. E eu lembro que eu, assustadíssima, aos prantos, né, eu cheguei a duvidar de todos aqueles diagnósticos. A única coisa que eu pensei foi: por que comigo? E aí o médico ia falando sobre prognósticos, e eu lembro que eu chorava muito, e Tácito ficou desesperado quando me viu chorando daquele jeito. Ele tinha muito medo que eu tivesse uma depressão pós-parto, né? E aí ele chegou pro médico e falou: doutor, calma, o que é que a gente precisa para hoje? O que é o essencial hoje? Ele falou: não, o essencial é que ela saia dessa dieta parenteral, que ela ganhe peso, porque ela vai precisar enfrentar uma cirurgia cardíaca. E aí esse foi o nosso foco inicial com ela, que era ganhar o peso. Então, como você falou aqui, a partir daí vocês decidiram viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aí a saga pelo diagnóstico concreto da Isa foi intensa, porque ela tinha múltiplas deficiências que caracterizavam alguma síndrome que afinal vocês nunca descobriram. Não. Então, depois de 84 dias na UTI, a Isa completou 2 quilos e recebeu alta. Como é que foi a partir disso? E aí foi uma alegria quando Isa recebeu a alta, porque cada dia era uma novidade na UTI neonatal. Dias os médicos avaliavam Isa sem reflexo nenhum, e logo depois estava ela lá aprendendo a sugar na mamadeira, no peito, se organizando no furor, conseguia os 2 quilinhos para ter alta. E no dia da alta foi uma alegria imensa a gente poder levar a nossa filha para casa. Mas passamos uma semana em casa e precisamos retornar para o hospital, porque Isa teve uma pneumonia proveniente de uma broncoaspiração. E aí, dessa vez, já foi uma UTI pediátrica. Isa entrou muito grave nessa UTI. E aí a jornada foi bem longa, porque entre idas e vindas, a gente habitou mais ou menos por uns 2 anos nessa UTI pediátrica. E aí, quais foram as intercorrências e complicações que a Isa teve nesse período, Bárbara? A Isa teve muitas complicações, ficou entubada, passava longos períodos entubada, foram muitas intercorrências respiratórias, muitas pneumonias, fez 3 cirurgias cardíacas, 2 cirurgias paliativas antes do primeiro ano de vida, depois fez a cirurgia definitiva com 1 ano, foram inúmeras convulsões de difícil controle, foram muitas intercorrências, muitas, era um ciclo que ia se repetindo. Enquanto a tua filha estava na UTI, você e teu marido passaram por momentos difíceis e teu pai acabou falecendo. Qual era o teu estado emocional nesse momento? Eu lembro que eu fiquei devastada nessa época. Foi um momento muito difícil. Tácito ainda desempregado, e eu cheguei a viver um período com meu pai. Ele voltou a ficar doente e eu fiquei um período com ele no hospital, ele no hospital, Isa em outro hospital. Então, às vezes, eu passava o dia com Isa no hospital, à noite eu ia ver meu pai, ou vice-versa. Então, foi um período bem desgastante. E Isa, ela agravou diversas vezes nesse período de 2 anos, né? E ficou entre a vida e a morte em algumas vezes. Meu emocional era completamente... Eu tentava, ao máximo, né, me equilibrar por ela, né? Eu e Tácito, a gente ficou muito junto também nessa época. Nós nos fortalecemos muito com a nossa fé também. Foi muito importante, muito grande nesse período. Teve um momento que os médicos especialistas te chamaram para fazer uma reunião para falar sobre o futuro da tua filha. O que eles te disseram, Bárbara? Então, quando Isa começou a ter muitas intercorrências, em que o ciclo ia se repetindo, eles me chamaram para uma reunião, né? Eram 4 médicos especialistas, uma psicóloga e eu numa sala prevendo o futuro da minha filha. E eles me disseram, ela não vai andar, não vai falar, um eterno bebê, difícil desenvolvimento, né? Lindo, fofo, mas um eterno bebê. Foi o que eles me disseram. Eu
Eles tinham exames em mãos, né? Tinham dados clínicos, eles tinham muitas crenças, eles tinham uma certeza que já haviam feito o suficiente. E eu, naquele período, eu lembro que eu só tive a dor das minhas esperanças completamente roubadas. Bárbara, de fato, a Isa não andou e nem falou, mas graças a Tráqueo ela pôde ter mais qualidade de vida e vocês puderam ir para o home care. Como é que foi a partir disso? De fato, Isa não andou, não falou, né? Só esqueceram de me dizer lá atrás que existia uma vida nos esperando lá fora, né? Infinitas possibilidades de desenvolvimento nesse caminho. E como eu não sabia muito sobre possibilidades, eu lembro que eu relutei muito para aceitar a traqueostomia de Isa, mas ela foi determinante e necessária para a gente encerrar aquele longo ciclo hospitalar. Quando a gente pôde ter alta daquele hospital, eu lembro que eu saí de lá determinada a oferecer muita vida para minha filha. Então a gente foi para casa de home care, e aí foi um novo mundo, né? É um hospital dentro de casa. Com a Tráqueo. Com a traqueostomia. E a vida foi acontecendo. A vida foi chegando, ela foi se fazendo cada dia mais viva, né? E junto com ela as limitações. As limitações, elas foram chegando como degraus. A cada degrau era uma nova aceitação, a cada aceitação era um novo ressignificado. Mas existia uma vontade imensa de que Isa fosse criança, né? E eu lembro que a qualidade de vida foi a ordem da vez pra gente, nessa época. E minimizar o sofrimento dela, né? Exatamente. E encerrar, na verdade, aquele ciclo de toda hora ficar internando. E, de fato, isso deixou de existir. As internações, elas deixaram de existir. A gente passou a internar de maneiras muito pontuais para fazer um procedimento e voltava para casa. Mas não eram mais aquelas internações longas. Sim. E foi então quando a gente pôde realmente oferecer vida para Isa, desenvolvimento, oportunidades de desenvolvimento para ela. Ela estava com que idade? 2 anos. Bárbara, mesmo com todas essas restrições, a Tráqueo, o home care, a Isa viveu dias incríveis, vamos dizer assim, e você pôde finalmente ter o sonho da maternidade ressignificado. E aí foi nesse momento que você decidiu compartilhar o dia a dia de vocês no Instagram, né? Isso. Então, como é que foi essa época? Foi uma época incrível. A gente viveu dias incríveis com Isa. Praias, shopping, aniversários, piscina, exposições, museu. Foram muitos passeios. Isa amava passear, amava viver, amava passear. Então, quando ela estava estável, estava bem, passeando, era a ordem. Mesmo com as limitações, mesmo ela com ficava super feliz. Muito feliz, muito feliz. Que fofa. Bárbara, no dia 30 de julho de 23 desse ano, a Isa estava com dores abdominais muito fortes e vocês correram para o hospital. Qual era o diagnóstico quando vocês chegaram lá? Nesse dia, a gente começou a observar que o abdômen de Isa começou a ficar muito e demasiado. Quando a gente pegava, ela chorava muito. Então, ela referia muita dor. A gente tentou de todas as formas aliviar em casa, não conseguimos e fomos para o hospital. E lá foi uma correria muito intensa. Quando chegou lá, a Isa já estava vomitando sangue e aí foi diagnosticada com hemorragia abdominal. Nossa. Fizeram endoscopia e verificaram o focozinho do sangramento, tentaram clampar, fizeram todos os procedimentos para estabilizar ela. 2 dias antes, ela fez a troca do bóton da gastrostomia. Tá Isa bom. se alimentava por gastro. E provavelmente, não ficou comprovado, mas provavelmente na troca desse bóton pode ter tido um ferimentozinho. Que ela só foi apresentar sintomas 24 horas depois. Quando ela chegou no hospital, já estava com o abdômen muito distendido, com muita dor, o intestino já tinha parado. Então eles tentaram de todas as formas estabilizar, conseguiu estabilizar ela por um período, mas chegou uma hora que ela não resistiu mais. E aí logo depois, dia 1º de agosto, a Isa não resistiu. Não. Bárbara, eu falo aqui para as mães que de todas as dores no mundo, a de perder um filho foge totalmente da nossa compreensão. E eu sinto muito, 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 muito pelo que você e seu marido passaram. Se você puder e se sentir à vontade, relata o que aconteceu nesse dia. Então, os médicos conseguiram estabilizar Isa, mas ela ficou muito grave, precisou entrar em ventilação mecânica. Ainda
vomitava muito sangue. Tadinha. E eles conseguiram estabilizar por um tempo, mas quando foi na madrugada do dia 1º, ela começou a piorar e a pressão começou a cair, a saturação começou a cair e aí foi um momento bem difícil. Eu estava sozinha nesse dia. A gente, apesar de saber da gravidade da situação, a gente tinha muita fé, muita certeza Claro. de que seria só mais uma intercorrência e que ela iria ficar bem, que ela iria sair. A gente, sabe, mesmo que demorasse, a gente imaginava até que fosse demorar, mas a gente imaginava que ela ia sair. Então, como a gente imaginava isso, a gente começou a fazer planos, como a gente fazia antigamente, né? Eu e Tácito. Então, eu fiz, não, você vai pra casa, eu fico aqui, e aí amanhã eu volto, descanso, você fica aqui com ela. E assim foi feito. Então, quando Isa começou a ter intercorrência novamente, eu estava sozinha com ela, foi na madrugada, então ela começou a parar e os médicos começaram a reanimar ela. Então, a primeira parada de Isa foi uma parada de 20 minutos. Nossa, Bárbara. Foi bastante tempo. Eu lembro que eu só fiquei encolhidinha, peguei meu texto, comecei a rezar de muito, né? Que Deus, Nossa Senhora, salvasse ela. E os médicos tentaram de um tudo até Tácito chegar, mas quando Tácito chegou já não conseguiram mais. E foi assim, quando eu vi que aquele sofrimento estava muito maior do que ela, eu lembro que eu só pedi para que Nossa Senhora me ajudasse a passar por aquele deserto que ela conhecia tanto, mas que não deixasse Isa sofrer, porque o sofrimento estava muito grande para ela. Bárbara, quando os médicos te disseram que ela ia ser uma criança com diversas limitações e tal, eles chegaram a te dar algum prognóstico? Você perguntou qual era o prognóstico de vida dela ou não? Vocês foram vivendo? Nós estamos vivendo um dia de cada vez. O prognóstico já era aquele, que ela seria um eterno bebê. Né? Não ia andar, É que por quanto tempo vocês não sabiam, né? Esse era o prognóstico, mas não me falaram sobre as possibilidades que a gente poderia ter de vida. Existiam muitas possibilidades de desenvolvimento nesse caminho, que foi o que a gente conquistou com ela. Mesmo com todas as limitações, Isa viveu momentos incríveis. Assim, a gente teve uma sorte muito grande de ter conhecido profissionais maravilhosos, né? Profissionais que enxergaram nela muitas capacidades, vontades, sentimentos. Isa não precisava dizer uma palavra para poder se comunicar com a gente. E ela se comunicava muito, de muitas formas, e viveu experiências incríveis, assim. Bárbara, depois de toda essa luta com a sua filha, né? Você e o Tácito tinham que ser fortes para seguir em frente. Como é que você diria que vocês estão apenas após alguns meses da partida da Isa? Estamos seguindo, né? Estamos seguindo, nos refazendo. É uma nova vida. Tá nos planos de vocês ter mais filhos? Não planejamos, mas estamos abertos. Sinto muito, muito mesmo. Bárbara, se você pudesse dizer algo para as mães que estão assistindo a gente, que são pais de crianças atípicas, que lutam diariamente para garantir melhor qualidade de vida para os seus filhos, o que você diria? Continuem, acreditem no filho de vocês. Tudo que essa criança tem é a família é a base, a família é o principal para aquela criança. Então a família precisa acreditar que existe um mundo lá fora, que existem infinitas possibilidades de desenvolvimento, existem caminhos possíveis, muitos caminhos possíveis. Então eu diria isso, para não desistir e acreditar que é possível. Bárbara, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Nossa, foram muitas lições, mas eu acho que a maior de todas foi o amor incondicional. Isa me apresentou um amor incondicional, um amor imenso. Eu ouso dizer que foi um amor mais próximo de Jesus, assim, por nós. Aquele amor que não tem imposições, não tem condições, não tem limites. Bárbara, você é linda por dentro e por fora. Obrigada por ter vindo de Salvador até aqui. Sinto muito pela perda de vocês. Eu desejo que você e o Tácito tenham um caminho de alegrias, de
luz, de esperança. Obrigada. Que você tenha boas notícias. Você teve muita sorte de ter essa filha maravilhosa e ela teve muita sorte de ter vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada.